Olá, olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e vou ler com você aqui, dar continuidade à leitura dos poemas do livro Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Na verdade, há já um bom tempo eu estou lendo esses textos todos com vocês, fazendo breves análises. Se você perdeu algum, eu vou deixar aqui indicado para você em cima o caminho para você poder acompanhar a leitura do livro inteiro, tá? Lá nas minhas playlists tem uma que é Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, tá bom? E você pode ir até lá e fazer a leitura do livro na íntegra junto comigo. Perfeito? O que a gente vai fazer hoje? Eu vou ler com você do 11º soneto até o 16º. Existem alguns críticos literários que consideram só 14 sonetos. Existem dois aí que alguns dizem que é do Cláudio Moura da Costa e tal, mas eu vou ler esses também com você e vou analisar. E vou deixar para o próximo vídeo a ode para a gente fechar o livro. Eu tinha falado que eu ia fazer nesse vídeo também a ode, mas não, mudei de ideia, tá? Vou deixar para o próximo vídeo. Tá bom? Mas antes disso, já sabe, né? Solta a vinheta. Pronto, pessoal, voltei. Vou compartilhar a tela com vocês, como a gente sempre faz, né? Para você acompanhar a leitura dos textos comigo, né? E observar as minhas pequenas anotações, tá bom? Então, vamos começar aqui com o 11º soneto, tá? Adeus, cabana, adeus. Adeus, ó gado. Albina ingrata, adeus, em paz te deixo. Adeus, doce rábio, neste alto freixo te fica ao meu destino consagrado. Se te for meu sucesso perguntado, não declares, Rabil, de quem me queixo. Não quero que se saiba vive Aleixo por causa de um infame desterrado. De um infame desterrado, né? Se vires a pastor desconhecido, lhe diz então impiedoso: Ah, vai-te embora, atalhe os danos que outros têm sentido. Habita nesta aldeia uma pastora, de rosto belo, coração fingido, umas vezes cruel e as mais traidora. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui para a gente fazer umas anotaçõezinhas, né? Como sempre. E aí, repare que ele coloca aqui: adeus, cabana, adeus, adeus, ó gado. Então, Tomás Antônio Gonzaga, que o Dirceu vai estar desistindo de tudo. Então, adeus, cabana, adeus, gado, adeus, albina ingrata, né? Essa albina aqui, possivelmente, é mais uma musa que a gente tem dele, né? Adeus, em paz te deixo. Tá. Adeus, doce Rabil. Rabil é um instrumento musical, né? E repare que ele está conversando com ele, né? Ele conversa com a cabana, ele conversa com o gado, né? E com a albina. Todos esses elementos aqui são, na verdade, vocativos, né? Tá bom? Se a gente pensar em termos gramaticais, são vocativos, tá? Então, adeus até o instrumento, né? Neste alto freixo te fica ao meu destino consagrado. Se te for meu sucesso perguntado, não declares, Rabil, olha, é um instrumento, tá? De quem me queixo. Não quero que se saiba, vive Aleixo é o pastor, tá? Ok? Por causa de uma infame desterrado, de um infame desterrado. Quer dizer, existem, as duas versões que eu tenho desse livro, tá? Uma, mas eu acho que não cabe bem aqui, que é desterrado. Então, é o infame. Então, eu acredito que seja um infame desterrado, tá? E quem é esse infame desterrado? É o próprio Tomás Antônio Gonzaga, tá bom? Se vires a pastor desconhecido, lhe diz então piedoso. Ó, se você encontrar um pastor, lembrar que o Dirceu é um pastor também, né? Dize para ele o seguinte: vai-te embora, atalhe os danos que outros têm sentido. Então, na verdade, o que ele diz aqui é que o Rabil deve alertar os pastores para se afastarem, né, daquele local onde eles se encontram. Por quê? Habita nesta aldeia uma pastora de rosto belo, coração fingido. Então, vamos lá. Uma pastora que tem um coração fingido. E mais que coração fingido, ela é cruel e traidora. Tá? Então, vamos lá. Quem é essa pastora? É essa albina aqui. Tá? E, mais uma vez, a ideia que nem o da que a gente viu no outro vídeo, né? A Lidora, que também traiu. Então, aqui, o amor, né, de Albina
né? Ou seja, qual for o nome dela, é um amor falso. Então, o que ele está fazendo aqui? Quer dizer, não, estou indo embora, né? Eu estou saindo desse lugar, e ele pede para o instrumento, né, avisar os outros pastores para se manterem distantes dessa aldeia, porque lá existe uma mulher que é traidora. Tá bom? É um alerta, na verdade. Tá? Muito bem. Vamos ao 12º agora. Com pesadas cadeias, maniatado, as vozes da razão ensurdecido, dos céus de mim, dos homens esquecido, me vi de amo nas trevas sepultado. Ali aliviava o meu cuidado, com ar de quando em quando algum gemido. Ah, tempo que somente refletido me fazes entre as ditas desgraçado. Assim vivia quando a falsidade Laura me tornou num breve dia, quanto a razão não pôde em longa idade. Quebrei o vil grilhão, o que me oprimia. Ó, feliz de quem goza a liberdade, bem que venha por mãos da aleivosia. Bom, vamos lá. Com pesadas cadeias, manietado ou maniatado, tá? O que que é o manietado ou maniatado? É, com as mãos presas, tá bom? Então ele está com as mãos presas, as mãos amarradas, certo? Ah, as vozes da razão ensurdecido, dos céus de mim, dos homens esquecido, me vi de amor nas trevas sepultado. Então, veja bem, onde é que ele está se sentindo? Ele está se sentindo sepultado nas trevas. Ele foi esquecido por todos. Tá legal? Ok? Ali, aliviava o meu cuidado. Ali onde? Nas trevas, né? O meu cuidado com ar de quando em quando algum gemido, que se são trevas, nas trevas há sofrimento, então há gemido, inclusive dele, tá? Há tempo que somente refletido me fazes entre as ditas desgraçado. O que que são as ditas, né? As ditas é a fortuna, mas aqui é mais no sentido de sucesso. Então ele é um desgraçado do sucesso, tá? Assim vivia quando a falsidade de Laura me tornou num breve dia, quanto a razão não pôde em longa idade. Então, vamos lá. De novo, eu tenho aqui falsidade da Laura. Parece que nessa última parte do marido de Dirceu, ele resolveu falar das mulheres que o traíram, né? Então, você tem a Lidora, a Albina, agora tem a Laura, né? É, lembrar que Laura é uma figura da literatura clássica também, mas aqui não me parece ser uma referência a isso, né? Quebrei o vil grilhão que me oprimia, então ele conseguiu se libertar, tá? Se ele quebrou o grilhão, ele se libertou. Ele se libertou do quê? Da Laura, tá? Ó, feliz de quem goza da liberdade, bem que venha por mãos da aleivosia. Olha, mesmo que a liberdade venha por intermédio da deslealdade da Laura, né? Isso é um bem, tá certo? Então foi a deslealdade da Laura que fez com que ele se libertasse dela. Tudo bem? Bem. Ah, vamos para o próximo aqui, né? Que é o 13º. Obrei quanto o discurso me guiava, ouvi os sábios quando errar temia. Aos bons no gabinete o peito abria, na rua todos como iguais honrava. Julgando os crimes nunca voto dava, mais duro ou pio do que a lei pedia. Mas podendo salvar o justo, ria, e devendo punir ao réu chorava. Não foram, Vila Rica, os meus intentos, meter em férreo cofre cópia d'ouro, que chegue aos filhos e que passe aos netos. Outras são as venturas ou as fortunas que me agouro. Ganhei saudades, adquiri afetos. Vou fazer destes bens o melhor tesouro. Bom, obrei, né? Obrei é trabalhei, tá? Então, trabalhei quanto o discurso, ou quando, né? Existem as duas versões, o discurso me guiava, tá certo? É, ouvi os sábios. Quando errar, temia. Então, quando eu tinha medo de errar, o que que eu fazia? Eu consultava os sábios, para não errar, tá? Aos bons no gabinete, o peito abria, na rua todos como iguais honrava. Então, olha, no gabinete, lembrar que Tomás Antônio Gonzaga era advogado,
ele abria o peito, abria o coração. Então, o que significa assim? Para aquelas pessoas que ele achava, que ele considerava bons, né? Ele era sincero, tá? Na rua todos como iguais tratava. Então, olha só, ele tratava todo mundo como igual. E ele era, claro, na época, um advogado, era aquela ideia de uma pessoa superior, né? Extremamente superior. E ele não, ele tratava todo mundo como igual. Julgando os crimes, nunca voto dava. Vamos de novo, Tomás Antônio Gonzaga era advogado, bom? Mais duro ou pio do que a lei pedia, né? Então, veja bem, ele não era mais duro, né? Ou mais piedoso, pio é piedoso, do que a lei pedia. Então, se ele não é mais duro nem mais piedoso do que a lei pedia, ele era justo. Tá? Então, quando ele julgava os crimes, ele julgava com justiça. Tá? Mas devendo salvar ao justo, ou podendo salvar ao justo, ria, e devendo punir ao réu, chorava. Né? Então, veja, quando ele podia salvar alguém honesto, justo, ele ficava feliz. Mas mesmo quando ele punia alguém que merecia castigo, ele chorava. Tá? Não foram, Vila Rica, os meus projetos, ou os meus intentos, né? Existem as duas versões. Projeto e intento é a mesma coisa. Meter em ferro o cofre cópia do ouro que chegue aos filhos e que passe aos netos, né? Então, que chegue aos filhos e que passe aos netos no sentido de a história dele como advogado fosse perpetuada, né? Outras são as fortunas que me agouro, ganhei saudades, adquiri afetos. Então, eu me vanglorio de outras coisas. Eu não me vanglorio de eu ter sido advogado, ter julgado as pessoas honestamente. Não, 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 né? Eu me vanglorio, na verdade, das saudades que eu ganhei, dos afetos que eu adquiri, tá? Vou fazer destes bens melhor tesouro. Então, quais são os bens? Ele carrega a saudade e os afetos. Tá certo? Tá bom? Esse é um soneto que ele escreveu, segundo informações, quando ele foi mandado como desembargador para a Bahia, né? Então, é uma despedida, né, de Minas, praticamente, tá? 14º soneto, né? Quando o torcido buço derramava terror no aspecto ao português sisudo, quando, sem pó nem óleo, pente agudo, duro em tonso, o cabelo em laço atava. Quando contra os irmãos o braço armava o forte Nuno, opondo escudo a escudo, quando a palavra que prefere a tudo, com a barba arrancada João firmava. Quando a mulher à sombra do marido tremer se via, quando a lei prudente zela o sexo do civil ruído. Feliz então só inocente era de luz o reino. Ó, bem perdido, ditosa condição, ditosa gente. Bom, quando o torcido buço derramava terror no aspecto ao português sisudo, né? Então, o buço é essa região aqui do rosto, então é quando ele está fazendo umas caritas, né? Quando, sem pó nem óleo, o pente agudo, duro, intonso. O que que é intonso, né? Intonso é capeludo. É que aqui vai colocar, vai ficar meio estranho, né? Duro, intonso, o cabelo em laço atava, quer dizer, é muito cabelo, tá certo? É muito cabelo, tá? Então, ó, ele tá fazendo o quê? Ele tá torcendo a cara, tá prendendo o laço, o cabelo, né? Quando contra os irmãos o braço armava o forte Nuno. Bom, o que que é esse? Quem é esse Nuno que a gente tem aqui? É Nuno Álvares Pereira, lá de mais ou menos 1345, tá bom? O Nuno Álvares Pereira, ele derrotou os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, tá? Opondo escudo a escudo, quer dizer, no meio da luta, tá? É escudo contra escudo, tá? Quando a palavra que prefere a tudo, com barba arrancada, João firmava. Quem é esse João? Deixa eu só acrescentar aqui, ó. Quem é esse Nuno? Então, é Nuno Álvares
Pereira, tá? E esse João, vou acrescentar aqui para vocês, é João de Castro. Tudo bem? Que não foi um homem de palavra, né? Então, a ideia de que. Por isso que ele fala em palavra, que quando a palavra que prefere a tudo, com a barba arrancada, João afirmava. João de Castro era um homem de palavra, tá? Quando a mulher da sombra do marido tremer se via, né? Então, olha aqui a figura, né? A mulher treme à sombra do marido. Então, quem manda é o marido, tá? Quando a lei prudente zelava o sexo do civil ruído. Então, porque a lei ela, na verdade, favorece o homem, né? Feliz, então só inocente, era de luz o reino. O reino era português. Então, ele está falando aqui de uma situação, né, de Portugal, tá? Ó, bem perdido, ditosa condição, ditosa gente. Ditoso é sortudo, né? Então, sortuda gente, tá? E sortuda a condição aqui. Tudo bem? Beleza? 15º soneto agora. Vamos lá. Sombras. Peraí que eu me perdi. Sombras ilustres dos varões famosos que a Grécia e Roma destes leis um dia, vós que do Elísio na região sombria respirais entre os léfiros mimosos. Grande Licurgo, ó tu, Solon, que honrosos louros cingis, que egrégia companhia fazeis aos nazarinos. Eu queria adorar vossos vultos majestosos. Vós fizestes da nossa pátria a glória. Por vós hoje é feliz a humanidade, que dignos sois de uma imortal história. Cesse, porém, vossa vaidade, que basta escurecer vossa memória, um carvalho que adora a nossa idade. Bom, sombras ilustres dos varões famosos. Tá? Esse aqui é um dos sonetos que o pessoal atribuiu ao Cláudio Moura da Costa. Então, esse aqui é um daqueles que eu falei que a gente não sabe se é do Tomás Gonzaga ou não, tá? Então, sombras dos varões famosos, né, da Grécia e de Roma. Também sombras ilustres dos varões famosos que a Grécia e Roma destes leis um dia, tá? Vós que do Elísio, na região sombria, respirais entre os zéfiros mimosos. Zefir é o deus do ar. Zéfiros são os ventos, tá? Os ventinhos. Bem, só que, ó, voz que do Elísio, o que que é Elísio? Na mitologia é o lugar da tormenta eterna, tá? Então é a região sombria, porque é o lugar de tormenta eterna, tá? Então aqui está falando sobre uma tormenta que não vai cessar nunca. Bom, grande Licurgo. Licurgo foi o governador de Esparta, tá? Então, vou colocar aqui para você, né? Governador de Esparta, tá? Ó tu, Solon, Solon é um dos 7 sábios da Grécia antiga, tá? Que honrosos louros cingis, que egrégia companhia fazeis aos mazarilhos. Então, igreja, companhia, igreja é importante, tá bom? Então, o que acontece? O Licurgo, Solon fazem companhia a quem? Aos mazarinos. Quem são os mazarinos? Eh, é o cardeal e o primeiro-ministro francês, tá? Eu queria adorar vossos vultos majestosos. Então, eu queria, né, adorar Licurgo, Solon, os mazarinos. Tá? Vós fizestes da pátria a glória. Por vós, hoje é feliz a humanidade, que dignos sois de uma imortal história. Bom, quem fez da pátria a glória, se a gente pensar em termos históricos portugueses, aqui é uma referência ao Marquês de Pombal, né? Marquês de Pombal, tá? Inclusive, esse soneto, depois dele, está escrito: ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Marquês de Pombal, reformando a Universidade de Coimbra, tá? Então, lá, vós fizestes da vossa pátria glória, por vós hoje é feliz a humanidade, né? Então, coisas positivas. Então, ele viu o Marquês de Pombal de uma maneira extremamente positiva. Cesse, porém, vossa vaidade. Então, pá.
e com a sua vaidade, tá? Que basta escurecer vossa memória um carvalho que adora a nossa idade. Então, não seja tão vaidoso, porque sabe o que vai escurecer a sua memória? Um carvalho, tá? E o que que é um carvalho? Que é um carvalho aqui? Na verdade, é um caixão, tá? Então, é assim, basta para você ser esquecido, você morrer. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ao 16º soneto, né? E esse aqui é mais um que o pessoal muitas vezes atribui ao Cláudio Moreira da Costa. Vamos lá. As moles asas a bater começa, entre as palhas o tenro passarinho, e largos dias por deixar o ninho, se cansa, se fadiga, se arremessa. Um impulso, outro impulso, e em vão se apressa. Já se firma no pé, já no biquinho, nas folhas se tem. Passa ao raminho, até que apenas se esforce e se endureça. Quando, enfim, é capaz de movimento, deixa os arbustos, vaga pelos ares e sobre as altas faias toma assento. Esses sejam sarícios exemplares em que a vossa virtude anime o alento, porque um dia da fama honre os altares. Então, vamos lá. As moles asas a bater começa entre as palhas, o tenro passarinho, tá tudo invertido aqui, ó. Vamos lá. O tenro passarinho, é um passarinho novo, tá? Ele começa, né? Então, dois aqui, a bater, aqui, três, as moles asas, porque são moles, porque ele é filhotinho, tá? Entre as palhas. Tudo bem? Acho que aqui eu coloquei em ordem, ficou mais fácil para você. E larga os dias por deixar o ninho, se cansa, se fadiga, se arremessa. Então, assim, ele fica tentando sair do ninho, não é? Então, ele fica cansado, porque ele é um filhotinho ainda. Um impulso, outro impulso, tá? Então, tá ele tentando sair do ninho. Em vão se apressa. Agora sim, já se firma no pé, ele já consegue ficar de pezinho, tá? E já consegue no biquinho ter folhinhas, ter o raminho, tá? Até que a pena se esforce e se endureça, até que a pena dele fique forte, tá? E dura. Para quê? Para ele poder voar, tá? Se esforce aqui, é mais no sentido de ter a força, né, para voar, tá bom? Quando, enfim, é capaz de movimento, deixa os arbustos, vaga pelos ares. Pronto, que bonitinho. Passarinho voou, tá? O passarinho finalmente voou. Bom? E sobre altas faias, toma assento. O que são faias? São árvores. Então, ele vai ficar em cima dos troncos, né, e dos galhos das árvores. Estes sejam salícios exemplares em que vossa virtude anime o alento, porque um dia da fama honre os altares. Então, veja bem, esses sejam os exemplares. Qual é o exemplar que ele está dando aqui? O esforço, a dedicação, tá bom? A superação, né? Então, assim como os passarinhos, filhotes, né, se esforçam para sair do ninho, se dedicam para sair do ninho, superam os obstáculos para que a gente alcance o sucesso e alcance o topo, né? A gente também tem que agir feito um passarinho, se esforce, se dedique e supere todo e qualquer obstáculo que a sua vida possa te apresentar. Tá legal? Beleza? Muito bem. Quase acabando. Logo, logo a gente termina, tá? A gente se encontra em breve. Um beijo. Tchau.